continuamos caminhando pelo lugar onde ele costuma rezar, ali mesmo no convento deoniano de Taubaté. Durante a entrevista, o Padre Zezinho falou do alcance de sua evangelização. Conversamos também a respeito das críticas recebidas logo no início do seu apostolado. E claro, não podia ficar de fora a situação política que o país atravessa e, sobretudo, o papel do sacerdote e do leigo na igreja. Padre, a gente está falando das suas obras, né? Eu acompanhei, a minha infância foi permeada de Padre Zezinho. Eu sou muito jovem, tá? O senhor também? Mas assim, cresci ouvindo Padre Zezinho, as suas frases, as suas músicas. O senhor tinha dimensão de onde a sua obra iria parar? A quem iria alcançar? Tantas pessoas. O senhor pensava nisso? O senhor algum momento almejou isso? Não. Eu vivo e ainda, desde criança, mais ainda, a mística do abandono. Seja como Deus quiser. Minha mãe falava muito isso. Seja como o coração de Jesus quiser. E isso ficou para mim. Então, ele me conduz. E todas as vezes que apareceu dificuldade, eu dizia, estou na mão dele. Né? Mas é uma mística que eu herdei da família e da congregação. Não é que eu sou mais santo que os outros. Foi dado a mim essa mística. Que outros talvez tenham outra. Mas no meu caso foi dado isso, deixa na mão de Deus. E isso me ajudou demais, porque todas as vezes que vieram dificuldades, eu me lembrava disso. Mas eu estou na mão dele. Quando começou a acontecer a fama, eu me orientavam os superiores, diretores espirituais, e os próprios bispos também que me chamavam. Eu dizia, esta fama não é para mim, é da igreja. Então eu fugi muito de ser artista e de ser o homem da televisão. Eu fugi muito de pousar de artista. O senhor foi muito criticado. Sim. Diziam que o senhor era uma estrela. Como é que o senhor lidava com isso, com essa confusão que as pessoas faziam? Eu acho que o brilho não estava em mim, né? O brilho estava ao meu redor, e tanto que nos shows eu não deixava jogar o holofote em mim, mas dos meus jovens. Mas já que eu tinha que aparecer, porque era conhecido, que nem o Papa faz agora, eu aceitava. Eu nunca procurei as câmeras. Eu nunca procurei um espaço para eu aparecer. Mas quando vinha, eu aceitava. A Madre Teresa de Calcutá também fez isso. A irmã Dulce, que eu era muito amigo dela, ela não procurava, mas quando vinha, tudo bem. Então, eu não procurei essa fama. Mas quando veio, eu também não fugi dela. Diz que fama é como sombra, né? Se você corre atrás, você não alcança. E quando você foge dela, ela te segue. Então é o que aconteceu comigo. Eu sabia que eu era famoso, mas não foi a minha cabeça, não. Quase nunca me viram na TV, na Globo, por exemplo. Convidavam, não, isso é grande demais para mim. Muito obrigado, eu vou ficar na televisão da igreja. Não, você podia fazer, posso, mas eu vou fazer com as Paulinas. Então eu nunca quis o grande público. Mas de um jeito ou de outro, o grande público sabia que eu existia, porque entrou nas igrejas, eu fui um dos maiores cantores de torre de igreja. Porque onde eu estava, eu era mais novo naquela época e não havia muita televisão ainda, né? Da igreja. Então o povo tocava nas torres de igreja. E todo mundo me escutava, mais do que se fosse a televisão. E com isso eu fui muito conhecido, porque a igreja me divulgou. As paróquias, os colégios, os hospitais, as congregações, os movimentos, porque a canção chegava lá, a pessoa dizia, aí cantava Utopia, ou cantava Maria de Nazaré, ou cantava Minha Vida Tem Sentido, ou cantava O Certo Galileu. Aí um contava e apresentava para o outro e de repente eu era conhecido, né? Então, que eu procurei, não. A mídia me procurou. E eu fugi dela sempre que eu pude, mas quando eu não podia, eu dizia assim, tá bom, o que é que vocês querem? E brincava, e eu acho que eles gostaram de mim, talvez pelo fato de que eu não fazia questão de aparecer.
Padre, ainda falando ainda de um tema assim de dificuldade, o senhor também às vezes diziam que tinha confrontos no Brasil com um padre, com outro, como o senhor já falou. Era pura invenção, hoje o senhor pode esclarecer isso com a maior naturalidade, mas na época era tudo tão conturbado, né, padre? Queria me jogar. Bom, a vida sempre foi isso, né? Porque era muito conhecido. Eu tive problema, fui perseguido na época da ditadura. Saí um tempo de São Paulo, do Brasil, por isso, né? Porque eu defendia os jovens e eu falava. E naquele tempo era proibido falar certas coisas. E eu falava essas coisas que não era para falar. Porque afinal o padre Deon era sociólogo. E ele queria que a gente fizesse isso. A dor do povo. E eu falava, o povo está sofrendo, como falo agora. No governo de agora eu falo, e qual um que vier depois, se não cuidar do povo, eu vou falar. Eu não tenho medo, não. E graças a Deus, esse medo eu nunca tive. E na igreja, o que era bonito, eu sempre elogiava. O que não era, dizia, olha, está faltando alguma coisa ali. Está faltando leitura. Vocês não leem. Vocês estão só pregando, mas vocês não leem. Vocês estão fazendo pregação de ter libertação demais, vocês não estão fazendo espiritualidade. E você, o que você está fazendo? Eu estou querendo aprender com todos, eu dizia. Porque eu via a beleza da mística da oração, mas também a mística da ação. E eu trabalhava nisso, eu fui formado nisso. Então, claro que alguns não aceitavam, até hoje, né? E na mídia, quando eu faço um pronunciamento, tem 5 mil, 10 mil, tem agredindo, tudo bom, mas tem 4 mil, não sei quantos, a favor. Se olhar, dá 95% dos que aprovam. Tá bom. Também não estou procurando isso, mas se vier, tá bom. Eu vejo que o povo sente que isso é bom. Isso é uma orientação. Fale, padre. Por favor, nós queremos o senhor. Fala. Então eu sou um pregador. A canção veio depois. Ela é em segundo lugar. Eu não sou cantor. Eu sou um padre que compõe para o povo pensar. Escrevo livros para o povo pensar. Então, para mim, pensar como Jesus pensou, isso para mim é fundamental. Além do amar, tem que pensar. E eu brigo muito por isso. E por isso fui muito agredido. Ele pensa que ele é o sábio. Ele pensa que sabe. Não, eu estou fazendo o que a igreja mandou. Estou divulgando os documentos da igreja. O que tem de errado nisso? A igreja mandou dizer isso, não sou eu. Me lembrei de uma frase do senhor. Quem não pensa, dá o que pensar. Isso mesmo. Não é isso? É isso? Falava isso muito, falava muito. Nesse sentido que o senhor está falando, né? De ler. Nós temos que ler. A capacidade de ler é fundamental para um católico que sabe ler, porque ele não vai ganhar essa orientação em todo lugar. Não vai fazer um curso toda semana. Ele leva um livro, aprofunda e pronto, a sua aula está feita toda manhã, por menor que seja. Então, essa capacidade de pensar. E eu quero ser um católico pensante, um padre pensante, um pensador, e quero que todo leigo que prega seja pensador, e quero que todo católico seja pensador, porque o Brasil está mal pensado. E o Brasil tem que voltar a pensar, porque agora é um país histérico, de política histérica, onde um ataca o outro e não são capazes de dialogar. Ora, só dialoga aquele que pensa. Se não pensar, não faz diálogo. E o Brasil hoje está histérico. Ninguém quer pensar. Todo mundo quer impor seu partido, sua mística, se é que tem mística, e toda a sua verve política, mas não é capaz de dizer, fala para mim, o que é que você pensa? Vamos caminhar juntos nisso. O Congresso é um monte de nulidades. Embora tenha muita gente boa lá dentro, mas não tem força. Não consegue se expressar. Não tem força. Tem gente boa lá dentro, mas eles não têm força porque os medíocres tomaram conta do Congresso. Mas assim nas igrejas também. Se a gente não tomar cuidado, a igreja também vai ser dirigida por alguns medíocres. Na mídia, em qualquer lugar. Aí você pergunta, quando eu vejo um padre, um leigo falando na televisão, eu digo assim, o que é que ele está querendo dizer? Porque se eu sentir que ele não está transmitindo a doutrina da igreja
e não está trazendo algum novo documento, um pensamento da igreja, eu digo, o que ele está fazendo o quê? Está cantando. Mas o padre ficou padre só para isso? Desculpa, o padre tem que fazer outra coisa, mais do que isso. Então, a presença do leigo, do padre, da irmã, do leigo, sobretudo o leigo, porque a mídia é para os leigos. E o cantor é para o leigo também. Eu quero que ele cante sim, mas eu quero que ele fale também. E quando ele falar, eu quero que ele repercuta a catequese da igreja. Eu recebi, eu passo. Recebi, eu passo. Como São Paulo, né? Recebi do Senhor Jesus e eu passo para vocês.